a Deus. Então, inteligência emocional, tá? O que acontece? Por que ela é tão importante? Porque a gente vive numa sociedade, tá? Que ela olha muitas vezes como algo ruim, a inteligência emocional, ou a PNL, essas coisas, porque ela vê talvez como manipulação. Mas o que a gente precisa entender? Ela é uma habilidade de identificar, compreender e gerir as nossas próprias emoções e as dos outros. Um dos grandes desafios que nós temos é o desafio de gerir as nossas emoções. E todos nós temos o controle das emoções. Se a gente for pensar por Gálatas, tá? O que acontece lá em Gálatas? Ele fala que um dos frutos do Espírito na nossa vida é o domínio próprio. Lá ele fala de bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e um deles, esse domínio próprio, ele está ligado diretamente com a inteligência emocional. E o que nós precisamos compreender com tudo isso? Nós temos o controle da nossa vida. Nós não vamos poder decidir, às vezes, alguma situação que acontece na nossa vida, algum fato. Mas reagir a ele, sim, nós temos o controle. Eu gosto de pensar da seguinte forma, para as pessoas que dirigem, tem dia que a pessoa te corta no trânsito e você, glória a Deus, deixa ela passar, mas tem dias que parece que você quer jogar o carro em cima. Então, assim, o fato não foi alguém te cortar no trânsito. O fato foi, especificamente, alguém... como você estava naquele momento. Por isso é tão importante compreender a sua inteligência emocional. Digo para vocês que ela tem mais peso do que a inteligência racional, né? Então, às vezes a gente mede as pessoas, nossa, aquela pessoa é muito inteligente, mas se ela não souber lidar com a capacidade que ela tem racional, ela não vai conseguir alcançar bons objetivos na vida. Eu gosto de pensar que ninguém perde o controle. Nós entregamos o controle. O que se fala muito sobre autorresponsabilidade. É muito fácil nós culparmos os outros, mas nós temos que entender que se nós sempre culparmos os outros por qualquer coisa que acontece na nossa vida, é óbvio que nós não vamos mudar e melhorar. Aí a gente foge completamente de Romanos 12, onde diz que a nossa mente precisa ser renovada para que a gente possa experimentar o bom, o agradável e o perfeito de Deus. Compreende que se nós não pensarmos de uma forma correta, se nós não entendermos a nossa responsabilidade num processo, dá tudo errado. Nós nunca vamos crescer, nós nunca vamos amadurecer na fé. Tá? E eu digo para vocês que nós temos o controle sempre de todas as situações na nossa vida. Por que nós temos esse controle? Tá? Quer ver um exemplo clássico? Tá o casal brigando, aquela coisa terrível, tá? Prato para tudo quanto é lado. E aí o que acontece? Tá? De repente, no meio do caminho, toca a campainha. Mas sabe aquela briga feia, barraco? O casal para de brigar na hora, tá? E o que eles fazem? Eles voltam, dão a mão dada, atendem a porta com aquele sorriso no rosto, né? O que eu estou falando com isso? Que nós temos o controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida, tá? E isso é uma responsabilidade nossa. E aí, por que, então, a inteligência emocional é tão importante? Porque nós somos uma geração que evoluiu muito nos últimos anos. Eu não cheguei a fazer curso de datilografia, mas a minha irmã fez. Nós tínhamos uma máquina de escrever em casa. Eu estou falando disso em 95. 95, estou falando de 30 anos atrás. Então, há 30 anos atrás, nós tínhamos máquina de escrever em casa, não se tinha telefone em casa. Hoje, nós estamos fazendo uma videoconferência aqui, falando com vocês. Tá? Então, coisas cotidianas que hoje para nós são normais, como energia elétrica, chuveiro elétrico, fogão, ar-condicionado, isso há 30 anos atrás não existia. E por que então hoje nós sofremos tanto com depressão, nós sofremos tanto com circunstâncias como essa? Porque nós evoluímos, mas o nosso cérebro ele não evolui nesta velocidade.
E se nós, então, não treinarmos ele, se nós não pararmos para desenvolvê-lo, nós vamos sofrer, né? Os burnouts da vida, a ansiedade, depressão, tudo isso por quê? Porque nós não conseguimos lidar com a velocidade das coisas. Quer ver um desafio que nós temos hoje? A rapidez da informação. Então, o que você levava tempo para fazer antigamente no trabalho, hoje você faz mais coisas, então você trabalha mais do que 8 horas, porque você executa muito mais tarefas do que tempos atrás. E se você não estiver preparado para isso, você vai sofrer. E aí atrapalha tudo na vida, né? Olha só um dado só que é importante sobre evolução, tá? Em 1950, então nós estamos falando, tá, de 75 anos atrás, tá? 75 anos atrás. Quantos carros vocês acham que tinham registrados em Joinville? Quem arrisca aí, né? Quantos documentos de carro tinham em Joinville? Quantos carros? Quem arrisca no chat aí, né? Escreve um número aí, só para ver se vocês vão estar atentos a isso. Quem arrisca aí? Quem vai ser o primeiro corajoso a arriscar um número aí? Quantos carros existiam em Joinville em 1950, 75 anos atrás? Alguém arrisca? 150, Miguel, vamos ver. Você tem mais um número aí. 2.000, tá? Vamos lá, estamos no meio desses dois, mas eu vou trazer a resposta aqui para vocês. Nós tínhamos 400 carros registrados. Nessa época existiam mais bicicletas do que carros. Hoje, nós temos 310 mil carros em Joinville. Joinville é uma das cidades que mais tem carro por pessoa. Quase a cada 2 pessoas, um carro. Tá? Então, essa evolução aconteceu muito rápido, né? Então, imagina o mundo de 1000 até 1900, 1950, ele praticamente foi o mesmo mundo. Você nascia e morria no mesmo mundo. Hoje, tá, nós evoluímos muito rápido, né? Então, as coisas estão evoluindo tão rápido e a gente sofre um pouco com isso. A gente sofre com a evolução da tecnologia, né? Parece que a gente está sempre desatualizado. Eu vejo o WhatsApp de 2009. Antes disso, era a internet. Hoje a gente já está com o chat GPT, com as inteligências emocionais. Então, se a gente não administrar essa rapidez, tá, que as coisas acontecem, a gente vai sofrer ansiedade e tal. Tá? E aí vem um ponto importante. Primeira coisa que eu talvez fale aqui para vocês sobre inteligência emocional, que é algo que você não precisa saber de tudo. É um peso que nós carregamos hoje, que é o peso de... Parece que eu tenho que saber de tudo. Né? Aquela coisa, saiu uma notícia, já vamos pesquisar, eu preciso dominar aquilo e não sei o quê, não sei o quê. Teve um presidente americano que ele foi questionado, um presidente de muitos anos atrás, tá? Ele foi questionado que ele não era inteligente o suficiente para estar como presidente lá do país, né? Que ele estava exercendo essa função. E aí ele foi levado ao Congresso e foram feitos questionamentos, foram testar a inteligência dele. E aí fizeram perguntas históricas, perguntas das guerras civis que aconteceram lá no país e tudo, e ele não respondeu nenhuma pergunta. E aí o pessoal, olha, viu, você não sabe responder as perguntas e tal. E essa pessoa, o que ele fez? Ele disse, olha, eu não sei responder as perguntas, essas eu não conheço as respostas, mas eu sei uma coisa, eu tenho um telefone na mesa, na minha mesa. Se eu apertar o botão tal, eu consigo essa resposta. Se eu apertar o botão tal, eu consigo essa resposta. Isso é inteligência emocional. É saber que você não precisa saber de tudo, mas saber que você depende de pessoas e você precisa ter pessoas que lhe auxiliem em tudo. Consegue compreender já aqui a questão de grupo de crescimento? Porque o que é um grupo de crescimento? O grupo de crescimento é pessoas diferentes, com capacidades diferentes, com linhas, às vezes, de visão diferente sobre algo, um ajudando o outro, né? um completando o outro. A Bíblia traz para nós que
o corpo, né? A Cristo é como um corpo, e aí ele fala de membros, fala de partes. Então, cada parte contribui com a outra. O meu braço está contribuindo para que eu escreva alguma coisa, mexa no mouse, né? Os meus olhos estão vendo vocês, eu estou escutando, né? Vocês estão me escutando naquilo que a gente está fazendo. Então, isso é inteligência emocional. É saber que as nossas diferenças se completam e que eu não preciso ser especialista em todas as áreas, eu não preciso conhecer de todas as coisas. Um dos desafios que a gente encontra em pessoas para assumir liderança é que elas acreditam erradamente que elas precisam ser especialistas em todas as áreas, que elas precisam ser conhecedoras, que elas precisam saber responder todas as perguntas, por exemplo, que são feitas para elas. Porque nós, muitas vezes, na nossa educação familiar, na ideia do colégio, é que se você não sabe responder alguma coisa, você não é inteligente, né? Se você precisa perguntar alguma coisa, você não é sábio. E isso é errado. E aí começa a trazer um peso para nós, que é o peso de, eu preciso saber de tudo, aí a tecnologia agora está indo a 1000, e isso me obriga a estudar toda hora, eu tenho que ler um livro, porque esse livro que eu já li já não é mais o melhor, agora eu tenho que ler outro livro. E aí eu começo a jogar um peso desnecessário sobre a minha vida. Então, a inteligência emocional, tá? Ela nos ajuda a lidar com esse tipo de situação. Olha só a influência das tecnologias. Há 100 anos atrás, nós não tínhamos nenhuma viagem no espaço. Hoje nós temos mais de 2.300 satélites orbitando a Terra. Isso aqui é mais ou menos uma imagem, né, de como hoje está de satélites em volta da Terra. Tá? E está aumentando mais hoje com a Starlink. Né? Então, assim, o nosso cérebro não evoluiu nessa rapidez. Então, nós precisamos trabalhar, né, constantemente o conhecimento disso na nossa mente para não trazer um peso demais, né? Sobrecarregar a nossa mente. Então, saber lidar com a inteligência emocional é importante para que a gente não gere depressão, estresse e ansiedade. Tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? É só abrir o microfone. Como às vezes eu estou com a minha tela aqui aberta, eu não vejo vocês. Às vezes eu volto aqui, por exemplo, agora eu estou vendo, vi que não tem nada no chat aí, mas fiquem à vontade, pode perguntar, né? Ou quiser guardar e escrever depois, fiquem à vontade. 5 habilidades sobre inteligência emocional que nós precisamos ter. A primeira dela é autoconsciência, a capacidade de reconhecer e entender os próprios sentimentos, tá? Pensamentos e motivações. As pessoas com autoconsciência, elas são capazes de identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Tá? E são capazes de entender com suas próprias emoções, né, como elas afetam o seu comportamento. Uma pergunta, por exemplo, nesse momento, que sentimento você está tendo nesse momento? E por que eu estou sentindo isso? Tá? Essa é uma pergunta clássica. Muitas vezes, eu estou aqui e aí eu percebo, por exemplo, no meu dia a dia de trabalho, que eu estou mais irritado. Né? Parece que a minha linha, né, de paciência daquele dia está menor. Eu paro para me perguntar, mas o que aconteceu? Né? Por quê? Por que eu estou dessa forma neste momento? Quando você se questiona, você começa a identificar alguns pontos que são importantes para identificar reações que você vai ter. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Teve uma vez, eu gosto de mexer na bolsa de valores, tá? Então, de vez em quando eu faço algum trader e tal, eu faço mais por hobby, né? Coloco o valor mínimo lá e eu gosto de brincar, eu gosto daquela adrenalina. Mas tinha uma época que eu pretendi levar a sério isso. E eu lembro que teve um ano que teve um dia que eu errei tudo, assim, né? Tudo que eu já tinha ganho, joguei fora, assim. Foi uma catástrofe aquele dia. E eu não entendi o porquê, e eu me senti ruim naquele dia. Já é um princípio que eu não devia nem ter entrado, né, e tal. Mas eu sei que foi uma catástrofe o dia. E eu fiquei pensando, mas o que aconteceu? E eu comecei a me questionar, né? O que isso tem a ver? Por que eu, né, fiz tudo errado naquele dia? E aí eu descobri
né, eu parei para pensar e eu não tinha refletido. Foi no dia 28 de setembro que aconteceu isso. E aí depois me caiu a ficha. Foi o dia da morte do meu pai, né? E então, assim, o que eu descobri? Que eu tenho um pico de emoção muito grande naquele dia. Aquele é um dia que a minha emoção estava à flor da pele. Subconsciente, eu não estava pensando, eu nem lembrava que era o dia. Tá? Aí o que eu fiz? Inteligente, né? Fiz uma marcação na minha agenda lá, que todo dia 28 eu sou lembrado de não tomar nenhuma decisão importante naquele dia, de refletir como é que está o meu emocional para saber se eu estou saudável ou não para tomar alguma decisão. Porque a maior parte dos nossos problemas, elas acontecem porque nós tivemos ímpeto em tomar uma decisão. A gente se posicionou de uma forma que nós não estávamos bem para tomar a decisão. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho um gatilho muito importante, que eu aplico na minha vida, assim, toda decisão importante, toda decisão que eu preciso, que vai impactar na minha vida, eu falo, eu tenho que ter uma noite de sono. Pelo menos uma ou duas. Vamos dormir, vamos relaxar e vamos dar tempo para o Espírito Santo falar, mostrar se tem alguma coisa acontecendo. E se a pessoa chegar para mim, ela me pressionar e disser assim, Tony, tem que decidir hoje. Não. Eu não vou nem pensar na possibilidade de tomar decisão. Eu faço isso por quê? Para me proteger. Então, a inteligência emocional, ela parte desse primeiro ponto que chama-se autoconsciência. É você se conhecer. Tá? Porque nós somos programados para ter estímulos desde criança. Tá? A educação que nós recebemos dos nossos pais, algumas são melhores, outras mais duras e tal. Então, nós precisamos reprogramar, renovar a nossa mente. Mas eu só consigo renovar se eu tenho autoconsciência e identifico que existe algum comportamento que não é bom na minha vida. Existe alguma coisa que eu quero mudar. E aí, se eu identifico, eu vou atrás da raiz disso. Tá? Inteligência emocional fala disso. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o autogerenciamento, que é a capacidade de controlar as emoções e os comportamentos. As pessoas com autogerenciamento são capazes de manter a calma sob pressão. Porque, primeiro, elas têm autoconsciência, elas já sabem quem elas são, elas sabem os sentimentos dela. Então, elas conseguem administrar melhor a pressão, o que muito se fala hoje sobre resiliência, né? Que é aguentar a pressão, né? Que é entender que, primeiro, não é pessoal, não é você, né? É entender o todo e se concentrar nas suas tarefas, tá? Mesmo que estão se sentindo estressadas ou ansiosas. Então, esse autogerenciamento tem pressão, beleza, mas o que precisa ser feito? Tá? O que algumas pessoas sofrem por não ter autogerenciamento é que elas são negativistas. Elas olham muito para o erro, elas olham muito para as coisas que aconteceram, tentando achar culpados, em vez de tentar encontrar solução. Uma das coisas que o autogerenciamento nos ajuda é foco. Né? Qual é o foco nesse momento? O foco nesse momento é encontrar uma solução. O foco nesse momento é resolver o problema. O foco nesse momento é uma tarefa que eu preciso fazer no meu trabalho. Eu desligo tudo. Né? Foco nesse momento é preencher a ficha do grupo de crescimento, né? Terminar a reunião lá e preencher. Esses tipos de atitudes são simples, mas eles precisam, né, de constância. Precisa da consciência de você entender que aquilo é ruim, precisa, então, identificar o porquê eu não faço aquilo e automaticamente fazer. Né? Eu gosto de pensar que as coisas na nossa vida, elas são simples. Tá? Nós complicamos pela forma com que nós pensamos. Tá? Então, o outro passo é automotivação, que é a capacidade de se motivar, né, a si mesmo e alcançar os seus objetivos. Pessoas com automotivação, elas são capazes de definir metas e criar planos e alcançá-las. E são capazes de permanecer motivadas mesmo quando as coisas parecem difíceis. A única motivação que perdura, que realmente existe, é a motivação interna. Aqui vem um ponto importante. As pessoas hoje, elas querem a aprovação externa, tá? E isso é um problema. Tá? Primeiro, se você quer uma aprovação externa, é porque você não tem a sua identidade definida. Você não sabe quem você
é. Porque quando você sabe quem você é, não interfere, tá? Você não vai se preocupar com a aprovação exterior. E aí, o que é a aprovação exterior? É a motivação, é se motivar por um elogio, por alguém que, né, faz... Você conseguiu parar para pensar que você dar o controle das emoções da sua vida para alguém? É como pegar um controle remoto. Não tem nenhum controle remoto aqui. Tem o controle do ar-condicionado. Né? Pense que isso aqui é o controle da sua vida. É como se eu dissesse, olha, você pega o controle aqui e agora você define a minha vida, porque se você apertar Tony legal, eu fico feliz. Se você apertar Tony é chato, eu fico triste. Né? Se você não falar nada ou não me ligar, também eu estou triste. É uma vida muito ruim, muito pequena, você deixar todas as suas emoções na sua vida. Eu gosto de uma frase, ela é muito comum nas empresas, né? Quando você vai... quando chega alguém que precisa falar com o chefe, por exemplo, né? E aí sempre eles perguntam, e aí, como é que está o humor do chefe? E é engraçado que se você responde assim, hoje ele tá ele tá nervoso, meu Deus. A pessoa já fica, ai meu Deus, eu preciso falar com ele, e agora? Né? Perceberam como o externo te afeta? E o que eu quero que você entenda é o seguinte, você é filho e filha de Deus. Você não precisa da motivação externa, porque tudo o que você precisa, você já recebeu, que é a filiação de Deus na sua vida. Então você precisa entender que o mais importante, o melhor elogio de todos, a melhor motivação que você pode ter na sua vida é ser chamado filho e filha de Deus. Isso é incrível para você. Então nós temos autoconsciência, nós temos autogerenciamento e nós temos automotivação. São pontos essenciais na nossa vida. E aí vem um outro ponto importante, que é uma outra habilidade incrível, é a empatia, que é compreender as emoções e a perspectiva dos outros, e é desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro. Pessoas com empatia são capazes de ver o mundo a partir dos olhos dos outros, e são capazes de se conectar num nível emocional. Isso aqui é imprescindível para nós, filhos e filhas de Deus, porque nós nos acostumamos com a graça de Deus, nós nos acostumamos com a bondade de Deus, nós vivemos tanto, somos tão imersos neste mundo, que às vezes, quando encontramos alguém que ainda não conheceu essa verdade, que ainda não teve a sua vida transformada, nós talvez não conseguimos compreender porque essas pessoas ainda têm comportamentos que nós entendemos que não são bons para elas. E se nós não soubermos gerar essa empatia, nós vamos ter problema. E quando você gera empatia, quando você se coloca no lugar da outra pessoa, tenha certeza de algo. Essa pessoa vai se conectar com você e você vai entender a história. Algo que eu gosto de fazer quando eu converso com alguém, quando a gente está num tempo mais de intimidade de uma conversa, é perguntar sobre a vida daquela pessoa. Perguntar como ela se converteu, como foi a educação dos pais, como foi a vida dela, né? Um resumo da história. E é interessante que quase que 100% das vezes o meu olhar sobre aquela pessoa muda. E eu começo a entender, né, o porquê de certas reações, o porquê de certos comportamentos, porque nós somos uma folha branca que começa a ser escrita, né, durante a nossa infância, nossa adolescência, nossa maturidade. É óbvio que quando a gente se converte, a gente entrega uma borracha na mão de Deus. Só que alguns, às vezes, não deixam que ele apague tudo. E ele vai apagando e vai consertando isso na nossa vida. Mas ter essa empatia, ela é fundamental. Isso vai te dar uma perspectiva diferente da vida. Né? Vai fazer você compreender e até entender que as pessoas são diferentes. Então, quando você estiver cuidando do seu grupo de crescimento, quando você estiver discipulando uma pessoa, tenta conhecer a história dessa pessoa. Tenta se aprofundar. Isso não serve só para GC. Isso serve para o seu trabalho,
né? Às vezes você precisa desenvolver na sua carreira, né? Busca conhecer a história das pessoas que estão à sua volta. E aí você vai atingir algo chamado coração delas. E quando você atinge o coração de uma pessoa, você consegue lidar melhor com ela, você consegue desenvolver melhor a vida daquela pessoa. E é uma pessoa que vai também te olhar de uma forma diferente, tá? E o último ponto que nós temos aqui nessas habilidades que eu trouxe para vocês, tá? É habilidades sociais, tá? Que é a construir relacionamentos saudáveis e eficazes com os outros, compreender e resolver conflitos. Pessoas com habilidades sociais são capazes de construir e manter relacionamentos, resolver conflitos e trabalhar em equipe de forma eficaz, tá? Então, esses 5 pontos aqui de habilidades sociais, eles são importantíssimos e eles servem para nós em todas as áreas da nossa vida, tá? Serve na educação dos filhos, autoconsciência, né, gerenciamento deles, como ajudá-los a ter sua própria motivação, empatia e entender o mundo que eles estão vivendo. Quer ver algo interessante sobre inteligência emocional? Existe um ditado que diz que o mesmo homem não entra 2 vezes no mesmo rio. Porque, primeiro, não é o mesmo homem e, segundo, não é o mesmo rio. Eu tenho um rapaz de 17 e eu tenho um menino de 10 anos, tá? Então, assim, eu estou na fase da adolescência, né, já para maturidade, para se tornar homem. Quando de 10, daqui a 7 anos estiver nessa fase, primeiro, eu vou ser diferente, o mundo que ele vive vai ser diferente e ele é uma pessoa diferente. Então, eu preciso olhar por todas essas óticas. Casamento, né, autoconsciência, entender por que você tomou tal responsabilidade, por que você tomou tal atitude, né, controlar as suas emoções, tá? Porque às vezes a gente controla as nossas emoções, né, no autogerenciamento com os nossos chefes, a gente é polido para falar com terceiros, mas com o cônjuge às vezes não. Quer ver algo também que acontece muito? Pensa se você já não faria isso. Você está almoçando em casa, né, e aí você colocou aquela toalha nova na mesa, branca, linda, maravilhosa. E aí o teu filho derrama um copo de suco de laranja e mancha, né, a toalha. A tendência natural é a gente dar uma dura no filho e criticá-lo por, né, não ter tido tanto cuidado. Mas se fosse o filho de uma visita que tivesse ali, a maior parte das pessoas responderia, não, fica tranquilo, não tem problema, acontece. Sim, essa é a resposta certa, mas essa seria também a resposta para os seus filhos. Então, quando você tem autoconsciência, autogerenciamento, automotivação, empatia, habilidades sociais, se você parar para pensar isso todo o seu dia, digo para você, todas as áreas da sua vida irão melhorar. Tá? E aí você vai começar gradativamente a experimentar coisas maravilhosas na sua vida. Autoconsciência, nossa identidade, autogerenciamento, domínio próprio, automotivação, nossa identidade em Cristo, empatia. A Bíblia fala muito sobre isso, né? E habilidades sociais. Paulo, ele fala, me fiz de judeu para com os judeus, de grego para com os gregos, né? Me fiz de tudo para com todos, para salvar alguns, né? Então, isso é importante. Porque a vida que a gente conhece, ela é basicamente como um iceberg, tá? 5%, tá? É o que nós vemos. 95%, que é o que nos sustenta, está escondido, né? E o que a gente encontra das pessoas na rua, e às vezes o que a gente vê, tá? O olhar, né? Você encontra as pessoas no culto de domingo, você encontra as pessoas no GC, né? E parece que elas estão sempre bem e tal. Tá? E aqui vem um ponto importante. Tá? 5% é o que vê, 95% é o que está escondido. E esse escondido ele é importante para nós. Tá? Um iceberg ele tem tanto poder na parte que nós não vemos, que foi essa parte que fez o Titanic afundar. E às vezes essa é a parte que pode fazer a sua vida afundar. E aqui vem um ponto importante baseado na nossa fé. Você precisa ter um discipulador. Você precisa ter alguém que fale na sua vida. E eu entendo que o GC, ele é um lugar de discipulado, mas ele é um lugar de discipulado mais genérico, tá? E eu entendo que nós precisamos ter três
3 pontos de discipuladores na nossa vida, tá? O primeiro discipulado que nós temos, e aí não vem ordem, tá? Eu só vou fazer, né, por importância, mas é o discipulado coletivo, geral, que é o culto de domingo, tá? Onde nós recebemos uma palavra direcionada para todos nós, como corpo de Cristo. A visão para onde nós estamos indo. E aí existe um segundo discipulado, que é o que a Igreja dos Filhos hoje tem como grupos de crescimento, que é um discipulado onde nós mutuamente nos ajudamos. É um discipulado de ombro a ombro. Gálatas 6:1 diz, carregais os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu vejo isso muito como o discipulado do GC. É um ajudando o outro, um se preocupando, alguém faltou? O que será que está acontecendo com essa pessoa? Vamos embora. E aí existe um outro nível de discipulado, que para mim entra muito nessa questão do iceberg, que é o discipulado no individual, aonde você vai falar, aonde você vai tratar sobre esses 95%. E aqui eu quero trazer um ponto, até me perguntaram essa semana, a gente teve conversando, semana passada eu estive conversando com uma pessoa, porque houve uma multiplicação, e a pessoa que foi para o GC novo, não ficou com o GC antigo, ela tinha uma afinidade com o facilitador antigo. E ela estava meio triste, agora, né, como é que eu faço? Eu vou ter que criar de novo afinidade com esse facilitador para abrir meu coração. Mas esse discipulado individual, ele ultrapassa as barreiras dos grupos de crescimento. Porque as multiplicações vão acontecendo. E às vezes aquela pessoa que você abriu o coração para ter uma certa intimidade, tá? de pôr para fora, né, aquela coisa que curaria a sua vida, essa pessoa foi para outro GC. E às vezes, pode ser até um membro do seu GC. Você tem um membro no seu GC que é uma pessoa que às vezes, por circunstância, não está na liderança, mas ela é uma pessoa que você gosta de pegar conselho para ela na sua vida pessoal, onde você abre o seu coração. O que a inteligência emocional traz para a nossa vida é a necessidade de termos alguém falando ao nosso coração. Confessai os seus pecados uns aos outros para serem curados. Nós precisamos ter alguém que nos ajude a manter em ordem esse 95%, tá? Nós não fomos, ou a maior parte de nós não foi preparados para isso. Os homens, por exemplo, recebem algumas orientações que elas são muito tristes. Né? Por exemplo, quando você é criança, homem não pode chorar. Cara, chorar faz muito bem. Né? Você tem que ser duro, você não, né, tem que aguentar tudo e tal. Então a gente vai recebendo algumas coisas, infelizmente, por cultura, que vão sendo enraizadas em nós e nos fazem hoje muito mal. Então, seja inteligente, né? Reflita sobre aqueles 5 passos, né? Tenha um discipulador e não deixa esse sofrimento vir sobre a sua vida, tá bom? Então é importante nós caminharmos nisso para que a gente possa crescer, tá? Porque não importa o tamanho do seu talento, é o seu comportamento, são as suas emoções que definem aonde você vai chegar. E é por isso que muita gente talentosa não chega a lugar nenhum, tá? Então, assim, é as suas emoções que vão fazer você progredir, vão fazer você despontar em todas as áreas da sua vida, né? É você conseguir dominar as suas emoções. Todos querem seguir um líder, tá? Todos querem estar perto de uma pessoa tranquila. Ninguém gosta de estar próximo de uma pessoa que toda hora está perdendo o controle. Sem contar que quando a gente perde o controle, nós perdemos liderança. Quando a gente perde o controle, nós vamos ter que talvez pedir perdão ou fazer coisas assim. Tá? Infelizmente, nós somos uma das gerações mais conectadas da história, tá? Só que também uma das gerações que mais paga psicólogo e psiquiatra, pois precisam de ajuda. Nada contra os médicos, tá? Eles são fantásticos, mas entenda, Jesus é melhor. Tá? O que eu estou trazendo aqui para vocês como inteligência emocional, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Tá? E um dos mestres nessa área foi Jesus. Quanta empatia, quanta consciência de quem ele era. Eu gosto muito de quando Jesus falava, eu sou. Lá no livro de João, várias vezes, então, ele, se eu não me engano, ele fala 7 ou 9 vezes, ele declara, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, sou a verdade, eu sou o caminho. Então, Jesus, ele sempre foi declarando quem ele era, ele tinha consciência de que ele era filho
de Deus. Ele tinha autogerenciamento, ele sabia o que ele precisava fazer aqui, ele sabia que ele estava aqui para cumprir a vontade de Deus. Ele tinha habilidade de se conectar com as pessoas, né? Ele tinha empatia, se moveu de profunda empatia com as pessoas. Tá? Então, nós precisamos seguir esses mesmos passos. Tá? Qual é a vantagem de você buscar seguir esse caminho? Quando você começa a se desenvolver nessa área da inteligência emocional, você começa a despontar em todas as áreas da sua vida. Eu lembro que quando eu comecei a participar de grupo de crescimento, isso foi lá em 2005, né? Então eu estou fazendo já 20 anos de grupo de crescimento. 20 anos de grupo de crescimento, eu ia achar que era 30, não, é 20 anos. Eu lembro que isso me ajudou a despontar também na minha carreira, ajudou a me despontar no meu casamento, me ajudar a melhorar no meu casamento. Porque as pessoas, às vezes, elas olham assim, eu não quero assumir um GC, por exemplo, uma liderança, ser um facilitador, porque isso vai trazer desafios para a minha vida. Eu tenho que lidar com pessoas, aguentar circunstâncias e situações. E eu gosto muito de uma frase que diz que o que transformou Davi em Davi foi Golias. São as adversidades que nos tornam mais fortes, né? São as pessoas difíceis que nos tornam pessoas melhores. Tá? Tem um versículo que eu gosto muito lá em Lucas, eu acho que está em Lucas 6, que ele diz assim, amar os que te amam, que recompensa tem? Até os ímpios fazem isso. Tá? Então, não há recompensa em fazer somente o simples. Você vai continuar igual. Né? E o que eu quero te desafiar aqui é que você venha a crescer, que você venha a se desenvolver. Né? E para se desenvolver, você vai precisar ir para a zona de desconforto. Sair da zona de conforto e ir para a zona de desconforto. É meio dolorido isso, mas quando você sobe um nível, você vai ver o quão bom é isso. As pessoas, elas não gostam de prova, né? Mas é só através da prova que nós somos aprovados. E depois de aprovados, somos recompensados. Tá? Então, faça essa reflexão na sua vida. Tá? É importante isso, tá? Vocês já pararam para pensar de o que mais tem hoje nas esquinas das cidades? Quando você vê uma esquina hoje, uma reforma, em qualquer lugar da cidade, tá? E geralmente vem na tua cabeça, o que vão abrir ali? Tá? Via de regra hoje é uma farmácia. Gente, é uma competição de farmácia abrindo, e detalhe, elas estão abrindo nos lugares mais caros da cidade. Sabe o que isso significa? Que hoje a sociedade é uma sociedade doente. Tá? E o que o Pai tem para nós é nos curar. E o que a inteligência emocional e esses pontos que eu trago aqui para vocês são caminhos, são pensamentos, são atitudes que você precisa ter para que a sua vida seja transformada. E sabe o que acontece quando a sua vida é transformada? Isso torna-se testemunho para que outras pessoas também tenham a sua vida transformada. Isso é o que eu quero para a sua vida, que você seja uma pessoa totalmente transformada e, com isso, transforme a vida das pessoas que estão à sua volta. Tá? Algo que eu gosto muito faça o teu cérebro te ajudar. Tá? Porque o cérebro, ele é neutro, isso é a psicologia que traz para nós. O nosso cérebro ele não tem viés nem positivo e negativo. Ele não sabe o que é bom ou ruim, ele só sabe que vai te ajudar. Então, por exemplo, algo importante, poder da palavra. Meu Deus, isso não vai dar certo, meu Deus, eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso. O que você está dizendo para o teu cérebro? Não executar. Ele entende que isso é ruim? Não, ele entende que é isso que você quer. E aí, ele vai te ajudar nessa área. O cérebro sempre nos ajuda. Então, quando nós falamos que não vamos conseguir, o cérebro vai nos ajudar a não conseguir. Quando você diz que você não é capaz, seu cérebro vai te ajudar a não ser capaz. Né? Então, não vai dar certo. Outra palavra que eu abomino do meu vocabulário é eu não queria, ou eu vou tentar. Tá? Porque eu não queria, eu não quero. Eu vou tentar, praticamente eu estou dizendo que eu não vou conseguir. Né? Aquela coisa assim, não, vou tentar. Se der, deu. Se não der, não deu. Não. A gente, como filho e filha de Deus, a gente precisa
né, declarar as verdades de Deus sobre a nossa vida. Filipenses fala, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, nisto pensai. Porque se você pensa, logo você fala também, tá? Então, faça o teu cérebro te ajudar, né? Usa as ferramentas que o Espírito Santo tem para ti, tá? Quer ver uma que eu gosto muito? Eu, né, gosto das setas que o diabo lança na nossa vida, tá? Aqueles pensamentos loucos, errados sobre a nossa vida. Aí você deve estar pensando, meu Deus, agora o pastor Tony enlouqueceu, né? Como é que ele gosta das setas do inimigo? Porque eu faço a tradução delas. Tradução não, eu faço a inversão dela na minha vida, né? Olha só, todo mundo já deve ter passado por isso, né? Aquela seta, não, você não vai conseguir. Na hora que eu recebo essa seta, você não vai conseguir, na hora eu traduzo, eu vou conseguir. Porque se o diabo se deu o trabalho de lançar uma seta na minha mente dizendo que eu não vou conseguir, ele quer que eu declare. Aí eu já, obrigado por ter me lembrado que eu sou capaz. E aí eu já falo, eu vou conseguir, né? Então eu vejo todas essas setas, todo esse momento como algo bom. É renovar minha mente entendendo o mundo espiritual e fazendo com que o meu cérebro me ajude a ver isso. Tá? Né? Isso é tão poderoso, e as mães aqui talvez compreendam um pouco mais isso. Você manda o seu filho buscar alguma coisa, via de regra, ele não encontra. Porque ele já vai assim, vou lá, acho que não vou encontrar. Né? E aí a frase clássica da mãe, que está lá nos manual das mães, que todas recebem, né? Tá lá assim, se eu for lá e encontrar, eu esfrego na tua cara. Tá? Quem mãe aqui nunca falou isso pro filho, né? Ó, primeira já se manifestou ali, ou falou ou escutou, né? A minha mãe falou várias vezes isso para mim, né? Se eu for lá encontrar, né? Mas por quê? Porque a gente vai de qualquer jeito, né? E eu já fiz esse teste comigo. Teve uma vez que eu precisava, a Elaine falou, pega um negócio lá na geladeira. Eu fui lá, abri a geladeira, olhei, cara, não tá aqui. Mas eu não fui, tipo, sabe? Aí, de repente, eu fechei a geladeira, me concentrei, eu quero encontrar isso dentro da geladeira. E aí eu abri a geladeira, dei uma olhada e estava lá. Tá? Porque o nosso cérebro ele tem algo chamado visão seletiva. Ele vai tentar mostrar para você caminhos ou situações daquilo que você quer. Tá? Clássico para as mães é ficar grávida. Né? Você parece que só vê mulher grávida na frente, por quê? Porque foco naquilo que é importante para você naquele momento. Né? Quando você vai trocar de carro, eu lembro que quando a gente escolheu o nome Miguel para o nosso filho mais novo, eu nunca tinha escutado o nome Miguel na vida. Para mim parece que eu acabei de descobrir o nome Miguel, né? E fazia séculos que ninguém dava o nome de Miguel. Eu descobri que ele foi o nome mais registrado no ano anterior do nascimento dele, e tem um monte de Miguel agora. Mas por quê? Porque é importante para mim. Então, faça o cérebro te ajudar, né, com o que é importante para você, tá? Então, começa a declarar coisas boas para você. Inteligência emocional. Começa a ver que você é capaz, né? Começa a declarar que você é capaz. Nas suas orações, tire tempo e diga, não, Senhor, eu sou isso, isso, isso. E quando passar por um momento difícil, fecha a boca. Não declara nada. Fique em silêncio, tá? Né? E depois, começa a declarar coisas boas. Tem uma passagem que diz que Abraão ele era fortalecido dando glória a Deus. Tá? Né? Toda vez que alguma coisa estiver ruim na sua vida, glória a Deus, até porque a palavra diz que em tudo a gente deve dar graças. Né? Então agradeça a Deus por tudo. Né? Isso começa a mudar a atmosfera da sua vida. Tá? Porque o que é foco? Foco é concentrar alguma coisa. Brincadeira de criança, a gente pega uma lupa, pega o sol, né, e acha um ponto, e aí o facho de luz se torna potente, ele até queima, né? Gera um calor excessivo. Tá? Então, se ajude. E aí veja como é simples viver tudo isso. Benefícios da inteligência emocional. Primeiro, melhora a sua performance em todas as áreas, tá? Fortalece a capacidade de lidar com metas, de lidar com pressão e com tudo.
Tem um exemplo aqui que eu gosto de citar, tem um rapaz chamado Robert Bannister, tá? Vocês não vão conhecer ele, fiquem tranquilos, mas ele foi um cara fantástico. Por quê? Ele foi a primeira pessoa a correr uma milha 1.600 quilômetros, a menos de 4 minutos. Na época dele, estou falando lá de 50 anos atrás, se tinha a ideia de que era impossível correr uma milha, né, em menos de 4 minutos. Mas ele colocou na cabeça dele que era possível. Tá? E sabe o que aconteceu? Ele correu. E depois que ele correu, um mês depois, se não me engano, 3 ou 4 pessoas conseguiram fazer o mesmo feito, tá? De correr uma milha, né? De correr mais de 1.600 quilômetros, tá? Em menos de 4 minutos. O que acontece? Ele acreditou, ele não aceitou, ele não se deixou se moldar pelo padrão. Né? O que nós estamos vivendo hoje é porque as pessoas estão se deixando ir além, né? Não estão só aceitando, elas estão querendo ir atrás. E tem tantas coisas que Deus já conquistou na cruz do Calvário. E uma delas é poder e domínio, é sacerdócio real. Ele fez com que a nossa vida, ele nos colocou para que a nossa vida fosse como cabeça e não como cauda. Para que a gente não sofresse, mas para que a gente se posicionasse como filho e filha de Deus. Só que a nossa mente, às vezes, ainda está, né, lá no Egito, e ela precisa ser transformada. Então, um dos benefícios da inteligência emocional, quando você começa a exercitar isso, tá? E quando eu falo exercitar, não é que você vai conseguir acertar todas, mas que você vai começar a ser crítico. O que eu estou sentindo? Por que eu tomei essa decisão? Né? Por que eu fui rude, né, com meu filho? Por que eu briguei com a minha esposa? Por que eu não quis, né, assumir uma liderança? Por que eu não quis me posicionar? Por que eu travei em tal hora? E aí você começa a fazer tudo isso e você começa a perceber o quão maravilhoso vai ser a sua vida e o quanto você vai crescer, tá? Em todas as áreas da sua vida, tá? Outro ponto, relacionamentos interpessoais. Vai melhorar sua comunicação com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas, e automaticamente vai te promover a relacionamentos mais saudáveis, tá? Você precisa de pessoas para crescer. Lembra que eu falei lá no início? Inteligência. Tá? Quando aquele presidente foi questionado sobre inteligência, ele disse, não, eu não sei todas as coisas. Eu tenho amigos que me ajudam em todas as áreas que eu preciso. E eu também sou um amigo que ajuda aqueles que estão à minha volta. Isso é grupo de crescimento, isso é fé, isso é corpo, tá? Então, tudo isso acaba melhorando, né, desenvolvendo a sua vida. Melhora o ambiente de trabalho, tá? Né? Então, a gente percebe, por exemplo, você dorme 8 horas, trabalha 8 horas, 2 horas no trânsito, 1 hora para almoço, sobra 5 horas para sua família, para as outras coisas que você precisa. Então, assim, vai melhorar o seu desempenho profissional. Melhorando o seu desempenho profissional, melhora também o seu resultado financeiro. Você vai ter conquistas melhores na sua vida. E autodesenvolvimento, tá? Desenvolver a inteligência emocional é uma forma de autoconhecimento, né? Se aprimore. Gente, para de usar o celular para ver Reels, né? Lê a Bíblia aqui dentro, lê um livro, escuta audiobook, se você não consegue ler, coloca um fone, né? Ganha tempo, tá? Otimiza o teu tempo. E aí você vai ver o quanto isso vai começar a trazer crescimento, porque uma das coisas que bloqueia a gente é a falta de conhecimento em uma área. Mas também a gente não se desenvolve para ir atrás do conhecimento, tá? E uma das formas mais fáceis de ir atrás do conhecimento é perguntando, é conversando. Então, assim, eu vivo várias circunstâncias na minha vida de coisas novas aqui. Né? Por exemplo, eu ajudei aqui na obra do legado, né? Conduzi a obra do legado nos últimos anos. Não tenho muito conhecimento nessa área. Eu preciso das pessoas, eu preciso perguntar. E aí, se eu não sei, sabe o que eu faço? Eu vou lá na pessoa e pergunto, olha, eu não entendo nada disso, você pode me explicar? E as pessoas me explicam. E aí eu vou adquirindo conhecimento, é um conhecimento novo, e o conhecimento ninguém tira de mim. E esse conhecimento vai servir em outra área, e às vezes eu vou chegar em outro momento que aquilo vai me ajudar.
né? Então, autoconhecimento é outra ferramenta importante para nós, tá? No desenvolvimento. Quem eu sou? Quando não sabemos quem nós somos, permitimos que as outras pessoas nos definam. Eu tenho uma definição para a minha vida. Eu sou um transformador de vidas. E o meu objetivo é que toda pessoa que cruze o meu caminho tenha a sua vida transformada. Então, tudo que eu faço, tudo que eu estou, melhor dizendo, por exemplo, eu estou hoje como administrador aqui na Igreja dos Filhos, eu estou hoje como pastor dos grupos de crescimento. Eu já estive como líder de jovens aqui na igreja, né? Eu já estive como um facilitador, como um apoiador, como um conselheiro, eu já estive em várias áreas, já estive como líder de adolescentes, eu já estive como professor do curso de noivos. Então, aonde eu estou, manifesta quem eu sou. Isso é importante para nós, porque o que determina o seu valor, sabe o que é? É isso aqui, ó, digital única. Você é único. Só que o problema é que a gente tenta, hoje é uma sociedade que tenta ser igual a todo mundo, né? E ser igual te desvaloriza, porque o que traz valor a alguma coisa é a escassez. Por que o ouro vale tanto? Porque tem pouco, é difícil de achar. Sabe por que você vale tanto? Porque só tem um. Né? Só que o detalhe é que a gente quer se comparar, quer ser igual a outras pessoas, não quer ter a nossa identidade colocada em prática. Tá? Então, entenda bem a diferença entre eu sou e eu estou. Eu sou é identidade. Eu estou é a função que eu exerço hoje no mundo, é aquilo que eu estou fazendo. E quando nós não sabemos quem nós somos, nós nos permitimos ser marionetes, tá? Das pessoas ou das circunstâncias que estão à nossa volta. Tá? Autoconsciência, né? É um momento de reflexão, tá? Personalidade e empatia, tá? Então são coisas importantes. Autogerenciamento. Aqui a gente usa a palavra meditação, mas é oração, tá? Exercícios físicos são importantíssimos, tá? Para o autogerenciamento, porque gera endorfina no nosso coração, no nosso corpo, né? Nos dá aquela sensação de bem-estar. Oração, tá? Nos ajuda a nos conectar com Deus, e leitura nos dá conhecimento que nos liberta. Automotivação. Defina metas. Defina onde você quer chegar. Defina onde você quer, o que você quer alcançar. Porque se você não tiver um parâmetro, eu quero alcançar 10, tá? Como é que você vai saber se você está indo na direção correta? Se você não definiu 10, você vai indo, e o detalhe é, a vida passa rápido, né? Quantos de vocês podem parar para pensar assim, nossa, se você tinha, sei lá, 20 anos, quando eu chegar a 30 anos, e assim, ó, piscou, e você está com 30 anos. E se você não for intencional na sua vida, se você não for intencional em cuidar das suas emoções, você vai perceber que ela passa voando, ó, e você não alcança nada. E aí começa a gerar sentimento de frustração dentro de você. Tá? Então, escreva, defina suas metas. Né? Ninguém pode te motivar. Ela não vem, ela tem que vir de dentro. Tá? Princípio da coerência. Tá? Poder de anotar. Tem um princípio chamado princípio da coerência. O que é o princípio da coerência? Divulgue suas metas. Óbvio, não precisa lá no Instagram postar suas metas, né? Mas fale para algumas pessoas, né, aquele seu discipulador, pessoas do seu ciclo mais íntimo, suas metas. Porque quando você assume para alguém uma posição, quando você, né, se coloca diante dos outros, né, surge aquele impulso de manter as suas metas. Tá? De cumprir. Então, assim, eu quero fazer uma dieta. Fala para as pessoas, olha, eu vou fazer uma dieta. Me ajuda, me cobra aí se está indo tudo bem. Eu quero ler a Bíblia todos os dias. Pede para a pessoa. Porque quando a gente tem que prestar conta, é diferente. Eu sei que, por exemplo, quando eu estou fazendo academia com alguém do lado, né, ou com um amigo, alguma coisa assim, a gente faz um pouquinho mais, entendeu? Né? Tem aquela situação, poxa, tem que, não vou aliviar. Né? Então, anota, né? E se compromete com aquilo que você quer para a sua vida. Porque assim, só vai trazer resultados positivos para você. Só vai te ajudar.
Então, assim, se posicione nisso e você vai ver o quão poderoso isso se torna na sua vida, tá? Outra coisa, quando você alcançar, se presenteie, né? Aqui fala permaneça presente, fique focado no presente, mas eu quero dizer o seguinte, quando você alcançar uma meta, se presenteia, tá? Coloca ali, poxa, se eu alcancei isso, alguma coisa eu vou ter, porque a gente gosta da recompensa. E a recompensa é bíblica. A gente teve na última reunião de liderança, quem pôde participar, né, o bispo falou sobre recompensa. Deus, o nosso Deus é galardoador. Tá? Então, nós vivemos, né? A gente brinca, a grande comissão, comissão, o que eu vou ganhar por fazer isso? E é mais ou menos isso, é o que nos motiva. Óbvio que a gente não faz isso passando por cima de pessoas, mas essa motivação ela é importante para nós. Então, quando você define uma meta, seja presente nessa meta e alcançando essa meta, se presenteie, comemore a vitória, comemore pequenas vitórias que você vai tendo, e você, né, vai ver o quão é importante isso. Porque assim, ó, não é o objetivo final somente, é viver a jornada, né, daquilo que você está construindo, né? É ser feliz por cada passo que você dá em direção ao seu objetivo final, né? Então, assim, a Bíblia fala ser fiel no pouco, né? Ser feliz naquelas pequenas vitórias que você está conquistando, tá? Porque, olha só, depressão é excesso de passado. Estou olhando demais para as coisas que foram, né? A gente até está em assunto do GC sobre perdão. Tem um versículo que eu não sei se foi no último ou vai ser no próximo agora, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vou para o alvo, prossigo para o alvo. Então, depressão é o excesso de passado. E ansiedade é o excesso de futuro. Viva o presente. E ele se chama presente justamente porque é uma dádiva de Deus para nós, né? Então, o detalhe só aqui que o excesso de presente também, ele gera estresse, né? Aquela confusão. Então, assim, foque naquilo que é importante para você. Quando você foca no que realmente é importante para você, naquilo que é essencial para a sua vida, você vai ver que as coisas começam a fazer sentido para você, tá? Então, assim, passou. Amanhã nunca chega. Já pararam para pensar? Quando é amanhã? Vamos filosofar sobre quando é amanhã. Quando é amanhã? Amanhã é amanhã. Ah, mas amanhã, no nosso caso, vai ser terça-feira, né? Porque nós estamos numa segunda-feira. Quando chegar terça-feira, o amanhã se tornou hoje e o amanhã se tornou amanhã. Quer ver como o poder da palavra, naquilo que a gente conversou, tem poder? Não, amanhã eu faço. Nunca vai fazer. Defina datas, defina dias. Segunda-feira, dia tal, eu começo. Hoje eu começo. Meu objetivo é que hoje você já comece a tomar atitudes diferentes na sua vida, tá? Para ter a sua vida transformada, né? De tudo que eu vi hoje, o que eu vou começar a fazer? Não quero que você tenha a sua vida 100% mudada hoje. Pretensão demais minha. Nem eu alcancei 100% da minha vida ainda, né? E não vai ser hoje. Mas hoje eu dou um passo. Eu dou um passo em direção. Eu lembro que quando eu era jovem, eu estudava ali perto do Big, no Colégio Objetivo. E eu morava aqui na rua do Papai Noel. E aí eu entrei num conflito, porque eu estudava à noite, o colégio terminava às 10h30, e aí naquela época não havia sistema de ônibus integrado ainda. Então eu tinha que pegar um ônibus para o centro e do centro um ônibus para Tiradores, ali perto do batalhão. E aí qual era o meu desafio? O meu desafio era muito caro pegar 2 ônibus, porque também é muito perto para 2 ônibus. Só que era muito longe para ir andando. E aí eu tinha que encontrar uma solução para esse problema. Então, ir do Big lá, do Colégio Objetivo, até o batalhão é longe. Aí eu pensei, bem, mas se eu ir do Big até tal lugar é perto. De tal lugar até tal lugar é perto. De tal lugar até tal lugar é perto. E aí eu criei 4 caminhos perto que davam um caminho longe. Mas o caminho longe me cansava só de pensar em ter que andar. E aí eu ia conquistando passo a passo. Então, daqui ali perto, 25% já está completo. Vamos para a próxima etapa. Mais um trecho, mais 25%, mais 25%, até que eu chegava em casa. Então, entenda como é a forma com que você pensa sobre algo
que vai te direcionar naquilo, tá? E vamos para frente. Automotivação, né? Celebre suas conquistas, como eu falei. Empatia, observe as pessoas, tenha compaixão das pessoas, né? Habilidades sociais e habilidades emocionais. Eu estou passando rápido porque eu já falei sobre isso, tá? Então, habilidades de trabalho, habilidades sociais, a comunicação. Comunicação é muito importante, tá? Não é o que você fala, é o que a pessoa entende. Tá? Isso é muito importante, isso em todas as áreas. Olha no casamento como é importante. Né? A gente brinca daquela questão de que o homem tem uma linguagem, a mulher tem outra, o homem é direto, a mulher, né, não é tão direta, e aí o homem às vezes não entende o que está acontecendo. Tá? Então, a comunicação ela é importante. Eu gosto de praticar o seguinte, quando um assunto ele é muito importante, depois de eu explicar isso para a pessoa, eu pergunto o que ela entendeu, para que a gente tenha certeza de que a comunicação foi bem feita. Tá? E isso serve para casamento, isso serve para trabalho, isso serve para GC, isso serve para educação de filhos, para qualquer área da nossa vida. Tenha atenção com a comunicação que você está tendo. E aí fechamos com isso. Coragem não é a ausência de medo, mas é o triunfo sobre ele. Não existem limites. Tá? Eu prefiro corrigir algo feito do que lamentar por nunca ter tentado alguma coisa. Eu falo para os meus filhos, não me incomoda eles errarem, me incomoda eles não tentarem. Tá? Então, perfeito amor, ele lança fora todo medo. Tá? E o nosso grande desafio é triunfar sobre ele. Então, tem coisas que precisam ser feitas, vai lá e faça. Existe um chamado de Deus sobre a sua vida, um chamado para liderança. Primeiro, um chamado para transformar a sua vida, um chamado para ter sua vida totalmente mudada, né? Sua vida transformada, tá? Mas o que você precisa fazer? É agir, tá? É ter sua vida transformada, pequenos passos, um passo de cada vez, mas saber a direção e se mover, todo dia se mover um pouquinho. Tá? Eu mostrei para vocês na reunião passada um livro que eu estou lendo, Hábitos Atômicos, e lá ele fala, né, ele faz analogias sobre hábitos e tal, e um deles era a academia, e eu só vou usar ele aqui como exemplo, tá? Ele fala assim, vá para a academia, nem que não for para fazer exercício, vá lá, fique 5 minutos, faça um exercício, mas você começa a criar uma rotina dentro do teu corpo. E aí vai chegar um momento que você vai lá e fica só 5 minutos e o teu corpo vai começar a achar que isso é incoerente. E aí ele vai dizer, não, fica mais, faz mais, continua. Né? Então, assim, como é que eu começo a ler a Bíblia? Lê um capítulo por dia, lê um versículo por dia. Tá? Como é que eu faço para melhorar minha vida espiritual? Tá? Comece a orar. Ah, mas eu tenho que orar 1 hora. Não, ora 1 minuto. Entendeu? Mas ora todo dia. E aí, de repente, você vai ver que as coisas começam a melhorar. Tá? Como é que eu começo a me desenvolver em inteligência emocional com essas coisas que eu passei aqui? Tá? Faça alguma coisa. Se você só começar a refletir sobre o seu humor, sobre os seus sentimentos e por que você toma decisões naquele momento, né? Por que você agiu daquela forma, nas boas e nas ruins, você já está ganhando muita coisa. Tá? Então, assim, pequenos passos. A gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedras pequenas. Né? A gente, quando vê uma coisa grande, a gente desvia. Mas é no cantinho, né, aquelas coisas pequenas que a gente acerta. Que acerta o pé, tropeça, né? E são nessas pequenas coisas que a gente conquista as vitórias também. Então, o meu objetivo hoje, com inteligência emocional, é mostrar para vocês que é simples. Tá? É simples, mas precisa de constância e precisa de atitude. É você que sente a sua dor. E é você que tem que lutar contra ela. É você sabe aonde que você quer alcançar. Tá? E é você que tem que tomar a decisão. Não parte de ninguém. Óbvio que quando você tem Deus, a gente tem uma ferramenta a mais. Né? É óbvio que quando você identifica a sua identidade, quando você entende sua identidade, você consegue ir mais longe, mais rápido. E lembra disso aqui, ó. Identidade. Só existe um Tony. Só existe um de vocês. E é isso que transforma o seu valor. É isso que te dá
valor. Não queira copiar ninguém. Viva a sua vida no seu propósito em Deus. E aí você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Se alguém quiser abrir, fazer alguma pergunta, eu dou um tempo aí. Mas agradeço a todos vocês por mais essa segunda-feira. Gosto muito de estar aqui. É algo que mudou a minha vida, muda a minha vida constantemente. Eu aplico isso todo dia na minha vida. Né? É um exercício, é uma constância. E eu gosto de transmitir isso. Né? Se faz bem para mim, eu entendo que pode fazer bem para vocês também. Tá bom? Glória a Deus. Se alguém quiser, fique à vontade aí. Se não, nos encontramos para frente aí numa próxima segunda-feira, tá bom? Vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Um abração a todos. Até mais. Tchau, tchau.